A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados, glória a Deus por mais essa rica oportunidade. Hoje nós vamos meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2. E o tema para nossa mensagem hoje é escândalos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ver o que Jesus tem para falar para mim e para você. Ele diz aqui na sua palavra: E disse aos discípulos: É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Aleluia. Meus amados, uma pedra de moinho era uma pedra muito pesada, era uma pedra usada para moer grãos. Louvado seja Deus, que possivelmente para carregar uma pedra daquela somente com a ajuda de um animal, de um burro. E essa pedra que Jesus fala, que melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço essa pedra, né? E fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, onde estiver um ser humano, está sujeito a falhas. Jesus disse que é impossível não haver escândalos. Foi Jesus quem falou. E eu agora aprendi uma coisa. De tudo que eu ouço, eu vou para a Bíblia para ver se o que a Bíblia está falando, o que a Bíblia mostra sobre o assunto. Porque nós não sabemos mais hoje o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, porque os valores eles estão sendo invertidos. Portanto, meus amados, tudo que você ouvir, vá para a palavra, porque ela é bússola que vai lhe guiar, ela é luz que vai iluminar o seu caminho. Ela é escudo, porque ela nos ajuda a guardar a nossa fé. E se você ouvir falar de escândalos, não se espante. A Bíblia está cheia de escândalos. Se você for para a Bíblia, você vai ver lá desde o princípio os escândalos. Desde quando Deus ele fez do homem sua imagem e semelhança, que a partir daí ele já começou a escandalizar, caindo no pecado. Adão ele pecou, ele escandalizou. Louvado seja o nome do Senhor. Depois a gente vê lá o escândalo que Caim cometeu. Ele matou Abel por causa de inveja. Aí nós olhamos para Judas, vendeu Jesus por 30 moedas de prata como se Jesus fosse uma mercadoria. Olha que escândalo. E Davi, o que falar de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu adultério, foi homicida. Foi um péssimo pai para seus filhos, escandalizou também. Mas tem algo muito importante que você precisa saber. Jesus, ele nos limpou, ele nos purificou de tudo isso. Basta tão somente nós parar de escandalizar, se arrepender dos nossos pecados. Quando Jesus fala, ai daquele por quem vierem. Então, ai é sinônimo de dor, de consequências, de sofrimento, aleluia. Ai fala de lamento, de condenação, de juízo. Ai é uma palavra de preocupação que vem sobre aquele que comete esses escândalos. Porque você vai sentir o peso daquilo que você fez. Como é que eu vou para a igreja, lá e tantos escândalos, está pior do que no mundo? Muitas vezes nós ouvimos essa frase. Mas não está, meus amados. Não está pior do que no mundo. Porque lá você está a caminho da salvação. Lá você é tratado. Lá você é doutrinado. Você pode até deslizar, você pode até tropeçar, mas você conhece a verdade. E no mundo não. As pessoas do mundo não têm perspectiva de vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Está lá em Tiago 4,4.
Então, na sua casa, na sua família, não tem escândalos? Nunca teve? Porque aonde existir um ser humano, vai existir escândalos. Só não existe escândalos, meus amados, no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Até Salomão, filho de Davi, um escolhido por Deus para escrever alguns livros da Bíblia. Tá lá, ele inclusive escreveu Provérbios, se eu não me engano, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E teve uns salmos também que ele escreveu que eu não me recordo agora. Mas ele era um homem muito sábio, inteligente, mas também escandalizou. Lá em 1 Reis 11, capítulo 11, versículo 3, se eu não me engano, fala que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Imagine que escândalo. Ele escandalizou. Mas era um homem cheio de sabedoria e inteligência. Mas escandalizou. Quem é o homem mais forte da Bíblia? Até as crianças conhecem, né? Sansão. E ele fez o quê? Escandalizou. Se prostituiu. Então, para quem é que eu devo olhar? Eu devo olhar para tudo isso? Não, eu devo olhar para Jesus. Eu preciso parar de olhar para o outro, que o fulano está fazendo. Eu não posso ficar colocando os meus olhos para aquilo que o diabo quer que eu olhe. Vamos olhar para nós mesmos, procurar enxergar o que nós precisamos arrancar de nossa vida e o que nós precisamos fazer com que sejam acrescentados. Porque se nós ficarmos só olhando defeitos, só olhando escândalos, só olhando deslizes, nós vamos acabar atraindo isso para mim e para você. Onde nós focarmos o nosso olhar, nós vamos acabar atraindo para dentro do nosso coração, para nossa mente. Quanto mais eu olho o mundo, eu vivo o mundo. Mas quanto mais eu olho coisas espirituais, eu vivo em espírito. Eu enxergo as coisas do céu. Meus amados, eu descobri que se eu falar da vida do outro, só viver olhando o defeito do outro, eu me torno pior do que eles. Porque eu vou ter o espírito de Satanás. É o espírito da crítica, da acusação. Que Jesus venha repreender isso em nosso meio, em nome de Jesus. Para que você não sejamos instrumento de Satanás. Causando discórdia, semeando contenda, falsidade. Porque o que precisa mesmo ser manifesto em nossas vidas é o Espírito Santo do Senhor. Vamos deixar Ele governar nossas vidas. O homem ele precisa ter maturidade para resolver os seus assuntos de forma coerente, sem ofensas, sem brigas. Ter sabedoria para não pecar contra o Senhor. Nós precisamos ponderar as palavras que saem da nossa boca. Nós não podemos ficar nos achando o dono da razão. Nós precisamos aprender a ouvir as outras opiniões, porque tem pessoas que só está certo ela, só tem razão ela e ponto final. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Se nós seguirmos os princípios bíblicos, nós não vamos entrar em escândalos. Nós não vamos entrar em confusão. Jesus fala que é impossível que não haja escândalos, porque ele sabe que existem pessoas que têm mais facilidade de cair, de escorregar. Tem pessoas que têm mais facilidade de tropeçar do que outras. E nós precisamos tomar cuidado porque existem os fracos na fé. Porque eles olham as nossas atitudes. Muitas vezes fala, Deus me livre de ser crente para fazer o que igual que fulano está fazendo. É por isso que Jesus fala que é melhor que for ali, lhe puser no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Porque existem pessoas que se espelham em você, meu irmão. Tem pessoas que se espelham em você, minha irmã.
Muitas vezes você pode achar que ninguém está lhe observando, mas existem pessoas que olham para você e pensam, fulano de tal é um homem de Deus, de verdade. Fulana de tal, aquela irmã, sinceramente serve a Deus de verdade, é crente de verdade, porque se comporta como crente, se veste como crente, seu linguajar é diferente. Então as pessoas analisam cada um de nós o tempo todo. E nós precisamos evitar os escândalos, porque existem pessoas que dependem de você para ser transformado, liberto. Você pode ganhar uma alma para Jesus sem palavras, só com suas mudanças, seu jeito de se portar. Não seja uma pedra de tropeço. Em 1 Pedro 3 fala que as mulheres que têm maridos que não obedecem à palavra, seja ganham eles sem palavras pelo procedimento da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Meu esposo, ele não é cristão, mas essa semana ele chegou para mim e falou, me ajude a entender você, porque todo dia você chega com algo novo para mim e diz que não vai mais fazer isso, não vai fazer mais aquilo, porque é pecado. Falando que eu chego para falar que não farei mais aquilo, porque Deus não aprova. Eu confesso que eu fico feliz em saber que alguém está enxergando as minhas mudanças. Mas, por outro lado, quem tem esposa não cristã, sabe a dificuldade que é para renunciar às coisas, para dizer não. Porque nós precisamos seguir os princípios da palavra. Nós não podemos quebrar esses princípios da palavra do Senhor. Mesmo que custe até o seu casamento, você ainda assim precisa se manter firme em obediência ao Senhor, porque Jesus, ele está acima de tudo na nossa vida, ele precisa estar acima de qualquer coisa. Isso não significa que Deus ele queira ver, né, o fim do relacionamento, um casamento destruído, não. Porque Deus ele é fiel, ele tem uma saída para tudo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, há 5 anos atrás, meu esposo não aceitava, saiu de casa, disse que eu fosse viver minha vida. E ali foi doloroso, muitas vezes eu chorei, né? Fui para os pés de Jesus orar, interceder, clamar, porque eu já tinha um amor tão grande por Jesus, que mesmo amando meu esposo, falei, então vai, se é isso que você realmente quer, porque Jesus eu não largo por nada. E realmente não larguei mesmo. E aí eu só lembro que eu chorei, orei, fui para os pés de Jesus e logo ele voltou. E aí a gente pôde conversar, se resolver, né? A separação foi cancelada e eu confio e creio no Senhor, porque Deus ele é poderoso para agir nas nossas vidas. Deus é aquele que age no momento e na hora certa, porque a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você tiver injustiça, se você tiver em retidão, Deus vai agir ao seu favor. E muitas vezes, meus irmãos, o jeito, do jeito que Deus trabalha, eu e você não vamos entender, mas Ele permite muitas vezes as coisas acontecer para que a gente venha perceber o tamanho da fé que nós estamos depositando em Deus, porque muitas vezes eu e você falamos que temos fé, que nós cremos, mas será que diante da situação nós temos essa fé? Nós cremos diante da situação, porque adorar o Senhor quando as coisas estão bem, está mil maravilhas, é fácil. Mas diante da prova, diante da situação, será que essa confiança vai estar ativa? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, meus amados, Ele precisa estar na minha e na sua vida sendo prioridade. Muitas vezes nós amamos pai, mãe, filho, nós amamos família. Mas nós não podemos colocar a família acima de Deus. Porque Deus precisa estar acima de tudo. Marcos 12, 30 diz que o grande mandamento é amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você precisa amar a Deus de todas as tuas forças. Então, meus amados, não coloque nada acima de Deus. Cuide, ame, proteja a sua família, porque é um tesouro que o Senhor colocou nas suas mãos.
mas não podemos colocar família acima de Deus. Nada e nem ninguém acima de Deus. E cuidado com os escândalos para que você não... Cuidado com os escândalos para que não venha impedir a ida desses pequenos até Jesus, como está escrito aqui na palavra. Porque os escândalos no Evangelho podem afastar pessoas do projeto salvador de Deus para a vida delas. Você pode escandalizar de várias maneiras, muitas vezes até sem você notar. Moralismo demais, exagerado, falta de paciência com as pessoas. Você pode escandalizar. Você pode escandalizar sendo omisso em algumas coisas. Você pode escandalizar através do seu linguajar, das coisas que saem, as palavras que saem da sua boca. Você pode escandalizar pela sua vestimenta. É várias atitudes que podem estar levando ao escândalo. Então nós precisamos vigiar de todos os lados, de toda parte, para que não venhamos levar, né, o afastamento desses pequeninos para o caminho da verdade. Vamos ter cuidado com os escândalos, porque nós vamos prestar conta ao Senhor. Quando os novos convertidos, ele desiste da fé, muitas vezes por ver situações dentro das igrejas, que eles olham e dizem, meu Deus, eu achava que no meio do povo de Deus era diferente. É porque eles estão olhando ali os escândalos, então nós precisamos vigiar. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Quem precisa resplandecer em você é o Senhor Jesus Cristo. Para que as pessoas venham notar isso em você. Vamos olhar apenas para o autor e consumador da nossa fé. Porque aqui na terra não tem ninguém perfeito. Quando se trata de pecadores, nós estamos todos na mesma situação. Vamos deixar Jesus conduzir o nosso caminho, o nosso barco. Porque pela direção do Senhor nós vamos alcançar a salvação e nos livrar da morte eterna. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Medite nessa mensagem. Obrigado pela sua atenção e até amanhã com a permissão de Deus.